Olá, meus irmãos, eu quero vos saudar com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, nós estamos aí na quinta lição, vamos fazer a pré-aula da nossa quinta lição, que traz por título Servindo a Deus com os dízimos e ofertas. Eu quero dizer que falar sobre dízimos e oferta é um assunto muito sério, muito sério. Primeiro, para falar que você tem que ser dizimista, eu tenho que pagar dízimo, não é? Para falar que você tem que ser ofertante, eu também tenho que ser ofertante. Porque não adianta, meus irmãos, nós querer ensinar uma coisa que nós não vivemos. Não. A palavra nossa não tem valor, ela não surte efeito. Por isso que Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Então vamos lá. Servindo a Deus com os dízimos e ofertas. O textuário diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias 3:10. Isso aqui é Deus falando. Tem muita gente que contesta aí que não existe dízimo, não precisa pagar dízimo. Irmãos, se Deus falou para trazer, para que serviu os dízimos no tempo do Antigo Testamento? O dízimo era a porção dos sacerdotes. As ofertas eram a porção dos sacerdotes. Veja que Deus mandou distribuir as terras para as 11 tribos. E ele disse: para a tribo de Levi eu tenho dado para que se mantenha da minha casa. Eles não precisam da terra, eles vão viver do trabalho sacerdotal. Eles vão viver aí empenhados na obra. E a Bíblia diz que quem está trilhando, trabalhando com o boi, não pode amarrar a boca do boi. Tem que deixar de vez em quando ele comeu uma cova de milho, né? Uma cova de arroz, ele está passando a carpideira, ele tem direito de comer. Aleluia. Então, vamos lá. Esse assunto é muito importante. A verdade prática. Essas letrinhas desse texto, a verdade prática, ela foi feita com economia de letras, de tinta, né? Dízimo e oferta, quando entregamos com reverência e fidelidade, transcendem o valor material e se tornam expressões sagradas de honra, gratidão e compromisso com o reino de Deus. Importante. Quando você entrega, isso aqui se transforma em coisas espirituais, em bênçãos que retornarão. Aleluia. Meus irmãos, eu fico imaginando, eu fico olhando a igreja nossa, vou falar um pouquinho do patrimônio da igreja local, da nossa sede. O pastor Geraldo construiu aquele anexo, para nós foi uma vitória muito grande, né? Naquele tempo, aquela igrejinha de lá era um prédio aí de admiração na cidade. Mas a cidade foi crescendo, evoluindo, os crentes foram aumentando. Aí o pastor Geraldo lançou mão na construção desse grande templo. Fez ele. E foi uma maravilha. Quem inaugurou foi o pastor Divino Gonçalves, que era o pastor responsável lá de Brasília, responsável por essa região. Deus abençoou poderosamente. Aí o pastor Zé Fernando entrou, começou a dar manutenção, precisou de espaço para fazer eventos, e nós lançamos mão junto com o pastor, fizemos o espaço Ebenezer.
E esse espaço foi uma maravilha. Aí o pastor Zé Fernandes viajou para o céu, foi morar com Deus, né? Aí veio o pastor Adair Gonçalves. Aí ele deu uma olhada assim e disse, está pequeno. Aí fez como os filhos dos profetas. Disse para o profeta Eliseu, olha, o espaço aqui está pequeno, vamos cortar vergas, vamos cortar linhas lá na beira do ribeiro para nós acrescentar aqui a escola de profetas. E eles foram e fizeram. Aí o pastor daí lançou mão e aumentou até lá no fundo. Hoje nós temos espaço aí para muitas pessoas reunirem, né? Para a glória de Deus. Aí o pastor ficava olhando como Salomão, quando estava construindo o templo, né? Salomão chegou e disse, não estou muito satisfeito com isso aqui não, pode arrancar e faz assim. Ah, ficou bom assoado, ficou, mas eu quero que vocês ponham ouro, forra de ouro. Ah, as paredes estão bonitas, mas eu quero que vocês cobrem as paredes de ouro. Né? Aí Salomão foi ampliando o templo, e foi um templo, meus irmãos, que eu acho que não existiu igual. O Edir Macedo fez a réplica do templo de Salomão lá no Brás, mas não chega perto não, gente. Lá acho que não tem nada de ouro lá naquele templo. O de Salomão era as paredes, era o assoalho, era tudo. Vamos fazer os corredores também, fazer a área, tudo de ouro. Aleluia. Porque o povo abriu o coração. Davi deixou uma grande oferta, dizendo, isso aqui é dos meus tesouros, eu vou deixar para fazer a obra de Deus, a construção do templo de Deus. Então, dízimos e ofertas são para a manutenção da obra de Deus, dos carros que a igreja tem, dos patrimônios, dos prédios que a igreja tem, das construções que a igreja precisa construir, constrói um templo numa cidade, constrói em outro lugar, tudo, meus irmãos. Nós estamos aí junto com a mão estendida. Aleluia! É bom chegar num lugar, sentar e ver um ventilador ou um climatizador e aí dizer, eu também faço parte. Eu faço parte disso aqui porque eu sou filho do dono desta casa. Aleluia! Então, dízimo e oferta não é você pagar, é você entregar uma parte daquilo que Deus entregou na sua mão. É como você dizer, se Deus chegar e falar assim, Gaspar, eu estou te dando aqui 100 mil reais para você trabalhar aí, mas eu quero que você tira 10 mil reais desse aí e devolve para minha conta. Vamos dizer assim. Aí Deus me dá os 100 mil, eu vou lá e transfiro novamente. Eu retorno para a conta do meu patrão, 10 mil reais. Isso aqui é dele. Ele pediu para guardar. E o resto ele me deu para mim gastar, para me administrar. Aleluia. Então, dízimo e oferta é você devolver com alegria. Aleluia. Aquilo que Deus já te deu. Eu estava há poucos dias lá na casa da minha irmã em Aurora, meu irmão, o pastor Belchor, estava aí. Quando eles colocaram a comida na mesa, eu comecei a descer lágrimas dos meus olhos e disse, meus irmãos, eu estou lembrando que quantas vezes que nossos pais, às vezes, tinham só 2 panelinhas de comida e às vezes nem era arroz, era canjiquinha de milho e nós comíamos com alegria. Hoje Deus tem nos dado com fartura. Você passa o dia comendo carne assada, você passa o dia alegrando com os irmãos e amigos. Meus irmãos, isso é bênção de Deus na nossa vida. Eu estava lá no culto, lá na Pinheira, conversando com o pastor Gesiel e falando, olhando. Eu estava olhando para alguém lá, com os menininhos pequenos perto. Eu falei para ele, moço, eu e você que já tem os seus filhos criados, eu moro só eu e minha esposa, Deus tem dado pão, mas eu imagino um pai de família com tantas crianças, ganhando um salário mínimo, qual será a dificuldade que esse irmão enfrenta? Aí ele disse, mas Deus tem abençoado, hoje tem Bolsa Família, hoje tem isso, aquilo, e a igreja também, as irmãs da assistência social, estende a mão e abençoa com cesta básica os irmãos que precisam. Isso aí é oferta voluntária que os irmãos dão. Portanto, meus irmãos, estou iniciando aqui a minha meditação, mas continua sendo essa pessoa que quando fala assim, leva 1 quilo para a igreja para fazer a campanha, leve, meu irmão, leve. Eu já dei o último saco de arroz que eu tinha na minha casa para o irmão e eu fiquei sem arroz e Deus nunca deixou faltar na minha casa. Peguei o derradeiro que eu tinha. Aleluia. O Senhor Deus é generoso. Aleluia. Glória a Deus.
dá com a mão, esconde a outra. De vez em quando eu encontro alguém e diz, ô meu irmão, eu te agradeço, o senhor me ajudou. Eu falei, ajudei com o quê? Eu nem lembro mais o que eu ajudei alguém. Mas as pessoas que recebem não esquecem. Portanto, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Introdução. Eu não sei se eu vou passar aqui dos minutos, mas eu vou tentar correr aqui. Parabéns ao pastor Gilvan pelo comentário dessa lição, viu, pastor Gilvan? Deus te abençoe. Nessa lição, refletiremos sobre o verdadeiro significado dos dízimos e ofertas na vida cristã, mais do que uma simples entrega material. Essa prática representa atos de fé, obediência e gratidão a Deus ao dizimarmos e ofertarmos, reconhecendo que tudo que temos vem do Senhor e declaramos nossa confiança nele com o nosso provedor. Além disso, por meio dessas contribuições, participamos ativamente da manutenção da obra de Deus na terra, apoiando a evangelização e cuidado com os necessitados e o sustento da igreja. Que esta lição nos leve a ofertar, não apenas por obrigação, mas com alegria, reverência, entendimento espiritual. Já falamos sobre isso aí, né? Que nós não podemos dizimar e ofertar apenas por uma obrigação, não. E nem para que o pastor veja que eu sou dizimista. Nós temos aqui na igreja aqueles cartãozinhos, uns cartãozinhos que quando se entrega o dízimo do Senhor, eles te entregam aquele comprovante, isso aqui, ó. E aqui está dizendo assim, ó. Dízimo, vamos falar, né? Eu, Gaspar Gonzaga Lopes, estou contribuindo com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Combinado, Tocantins. A importância de X, né? E aqui dizendo assim, voluntária e espontânea para a manutenção do trabalho de evangelização, assistência social da mesma. Amém? É isso que está escrito nesse canhoto aqui, aonde o dizimista entrega e nós recebemos esse comprovante que nós entregamos o dízimo. Eu, por exemplo, já falei para os irmãos, não precisa me dar esse negócio, não. Eu entrego para o tesoureiro. O tesoureiro é servo de Deus. A obra é de Deus. Aleluia. Para que eu ficar assim, irmão, quando que foi meu dízimo? Quando que entrou esse mês? Não, irmão. Deus te entregou. Entregue lá na casa do tesouro. Deus já colocou pessoas lá na altura para administrar. Deus colocou o pastor que pega esse dinheiro, aplica como ele bem entender, porque ele é servo de Deus. Então, pare de preocupar. Será que notou meu nome? Será que não notou? Irmão, você entregou, Jesus viu que você entregou. Aleluia. Um dia uma pessoa falou assim, vamos parar de dar o dinheiro na igreja e vamos pegar e dar a cesta básica. Eu falei, meu amigo, se você quiser dar presente, você compra com o seu dinheiro. E eu não vou pegar o dinheiro de Deus e comprar presente do outro, não. É de Deus, eu entrego lá. Se o pastor não fizer bem, tem um acerto de conta com ele, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu um pastor administrador. Parabéns, pastor Adair, com muita sinceridade. Deus continua abençoando o Senhor na administração aqui. Nós que somos obreiros, aqui auxiliados do pastor Adair, nós sabemos como está sendo aplicado na obra de Deus, né? Então que Deus continue abençoando ele, aquela graça, aquela sabedoria lá de Deus, gente, é Deus que deu e pronto. E quem pode contestar, né? Significado do dízimo e ofertas na mordomia. O sentido literal do dízimo,
O dízimo é um ato regular pelo qual o cristão procura ser fiel ao Senhor, devolver os 10%. Devolver. Ah, eu vou pagar o dízimo. Ninguém paga não, gente. Pagar dízimo não. Como é que eu vou pagar uma coisa que não é meu? Foi alguém que me entregou, eu vou entregar, devolver para ele mesmo. Então, eu recebi de graça. E estou devolvendo o que ele falou. Devolve os 10%, só quer 10%. Porque eu faço multiplicar. Aleluia. Glória a Deus. De toda a sua renda, é um ato de gratidão a Deus por tudo que ele já fez por nós. Provérbios 3:9. Quando dizimamos, reconhecemos que Deus é o dono e provedor de todas as coisas. Nós apenas mordomos, né? A Bíblia diz em Ageu 2:8, dizendo assim, ó, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, tudo é dele. O Salmo diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então nós temos o que, meus irmãos? Prova que quando nós morremos, nós não leva nada. Não leva nada. Aqui na nossa cidade morreu, na região, uma época morreu o homem mais rico aqui da região, o seu Sandoval. O homem que tinha o gado melhor, o homem que tinha as terras melhor, o homem que andava na caminhoneta melhor, o homem era administrador. Eu lembro que eu trabalhei para eles na cozinha, comi muito pão de queijo que a esposa dele fez. Mas um dia ele morreu e não levou nada, ficou tudo para os filhos. Cada filho 100 vacas brancas, cada filho muita terra. Ele não levou nada, então nada era dele. Nós somos administradores. Aleluia. Vamos cuidar do que Deus nos deu. Vamos cuidar. E às vezes a gente fica querendo muito, correndo atrás de muito, e nós não tiramos o tempo de Deus. O tempo também é sagrado. Ir à igreja faz parte de gratidão. Ir à igreja faz parte de adoração. Faz parte de tirar tempo. Aleluia. Deus nos dá 24 horas por dia. E às vezes, para nós tirar uma hora de oração, nós lutamos, nós pelejamos, né? Oh, nós somos ruins, meus irmãos. Nós somos ruins. Orar uma hora tá difícil. Tá nada. Vamos orar. Orar, você tem que cultivar. Orar, você vai orando. Hoje você ora 10 minutos a mais, amanhã mais um pouquinho. É assim, meus irmãos. E vamos chegando lá, né? Então, meu é ouro, minha prata, tudo é de Deus. Vamos lá. Onde que eu parei? Estou aqui embaixo. Ver o texto que eu parei aqui. A entrega dos dízimos é um mandamento do Senhor. Item 2. Eu parei aqui em Ageu, né? De tudo que Deus nos dá, só exige a restrição de 10% e nos dá a mordomia de 90%. Mas, se administrarmos esses 90% de forma incoerente, correremos o risco de sermos punidos por ele. Lá na Bíblia diz assim, que o Senhor ausentou, pegou seus bens e distribuiu aos seus servos, cada um segundo a sua capacidade. Então, na igreja, tem uns que têm capacidade mais que os outros, meus irmãos. Às vezes fica aquele ciúme. Por que fulano tem tantos cargos e eu tenho pouco? É porque a sua capacidade é para pouco. Ele deu 5 talentos para um, deu 2 para o outro, deu 1 para o outro. Pronto. Esse aí. Fulano, você tem capacidade de negociar, vou te deixar 5 talentos. Granjeia aí, trabalha, viu? Eu vou voltar na certa conta. Aí chamou o outro de confiança e diz, tá aqui 2 talentos, trabalhe com ele. Ser fiel, trabalha aí, tá bom, meu senhor? Chamou o outro que era mais fraco. Tem gente que é ruim para negociar, tem gente que é fraco, né? Ele deu 1 talento. Disse, mas você é de confiança, eu confio em você. 1 talento, gente, era muito dinheiro naquele tempo. Muito dinheiro. E aquele caboclo pensou assim, deu 10, 5 para aquele fulano, 2 para o outro, e eu venho me dar 1.
pensa que eu sou mais inferior e eu vou enterrar isso aqui. Quando ele chegar, eu enterro para ele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele me deu um, eu devolvo um dele. E foi, enterrou e ficou de boa. E o senhor chegou um dia e falou assim, eu vim prestar conta com vocês. Aí chamou o que tinha 5 e disse, Senhor, o que você fez entre os 5? Disse, Senhor, eu trabalhei e consegui mais 5, está aqui. E disse, servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, rapaz, entra pro gosto do seu Senhor. Aleluia. Aí chegou outro e diz, ei, o que você fez com os 2 talentos? Disse, eu trabalhei e ganhei mais 2, meu senhor. Ei, você é um bom servo também, parabéns. Você é um bom trabalhador. E você, cadê o talento? Ah, eu sabia que o senhor é um muito duro. O senhor junta onde não espalhou, o senhor cefa onde não plantou. Eu já sei da sua fama, sua rigidez. Então eu peguei o que é seu, eu guardei, tá aí. O que é seu tá guardado. Não mexi dele, não. Ele disse, ô servo mau, negligente, porque você nem depositou ele lá no banco para render com juros, para o meu dinheiro não ficar parado. Aí ele pegou e disse, pega o talento desse aí e dá para o que tem 10. Aleluia. Amados irmãos, Deus é diferente de nós. Deus conhece nós. Eu fico na igreja observando assim, os irmãos trabalhando na igreja, cada um no seu lugar. Eu estava num culto, quando terminou o culto, veio uns irmãos juntando os pratos e os copos. Aí eu cheguei em casa, a Deus falou assim, bem, cada pessoa tem um valor na igreja. É verdade, você viu lá depois do culto? Uns foi distribuindo comida. Quando terminou, entrou uns outros irmãos juntando copos e pratos para não deixar sujeira. É um trabalho, gente, prestado para Deus. Eles que juntou os copos descartáveis, os pratos descartáveis, fez um serviço inferior ao que deu para nós, a farofa, a galinhada? Não! Para Deus, ele está sendo recebido, mesma coisa. Vamos parar de ciúmes na igreja, meus irmãos. Vamos parar de querer ser o que o outro é. O que é para você vem na sua mão, aleluia. Espera o seu tempo, espera o seu dia. Oh, meus irmãos, que Deus nos guarde, para nós não ter inveja dos outros. Consagrou fulano, não me consagrou. Espera, se você tiver a chamada de Deus, vai chegar o dia que o pastor vai dizer, vem cá, irmão, nós vamos separar você para o ministério, nós vamos promover o seu cargo. Ser sincero, meu irmão. Ser agradecido que você é. Ser agradecido por ser um tirador de oferta na casa de Deus. Ser agradecido por ser o tesoureiro da casa de Deus. Ser agradecido por ser o porteiro. Olha, gente, aqueles irmãos, né, lá dos levitas, uns foram separados para ser porteiros. Outros para cantar, tocar. O outro para oferecer holocausto, sacrifício. Mas todos eles estavam lá. Aí um diz assim, ele compôs um salmo, né, e diz, quanto amo a tua casa, eu prefiro estar aqui um dia do que 1000 dias no outro lugar, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta manhã, que eu estou fazendo essa pré-aula, e peço a Deus que transmite até você essa glória, essa presença que o Espírito Santo está sobre a minha vida, que você sinta ela e seja agradecido, meu irmão, aleluia. Dízimo 1 e 3 não foi abolido no Novo Testamento. Verdade. É isso aqui que eu quero falar um pouco. O dízimo continua válido em nossos dias. A necessidade de sua aplicação é tão importante quanto no Antigo Pacto. O dízimo é doutrina apenas para o Antigo Testamento? É uma pergunta. Considerai, pois, quão grandes era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos, Hebreus 7,4. Alguns grupos que se dizem cristãos negam a doutrina do dízimo e afirmam que a referida prática pertence somente ao Antigo Testamento. No entanto, o dízimo da graça segue o mesmo modelo abraâmico. Amém. Amados irmãos, já vi muita gente dizer, não, eu pego o dízimo, eu compro uma cesta básica, eu dou para a pessoa necessitada. Não, mas Deus não chamou, não foi você para administrar.
Nós temos uns 300 membros aqui na sede, mas quem é o administrador aqui, legal? Pastor Odair. Eu posso dar a cesta básica para quem eu quiser, mas é com o meu dinheiro. Ah, eu vou pegar o dízimo da igreja e vou levar para o irmão necessitado. Não, senhor. Se você está vendo a necessidade, como servo ou como obreiro, você diz, pastor, eu visitei fulano e fulano está precisando de uma ajuda. O pastor vai dizer, tá bom, meu irmão, vou passar para assistência social. Cada um no seu lugar, meu irmão. O pastor não sai dando cesta para todo, não. Ele tem o subordinado dele lá na igreja, tem assistente social, tem o tesoureiro. Aleluia. Então, não coloque a sua mão onde não é para você. E eu não posso colocar a minha mão onde não é para mim. Quando eu ensino aqui, eu estou ensinando para mim e para você. A palavra de Deus é espada de dois cortes. Ela corta para lá e corta para cá. Então, não fica preocupado. Aí eu queria saber quanto que a igreja tem no caixa. Aí eu queria saber quanto que rendeu a campanha. Eu queria saber o que o pastor está fazendo com esse dinheiro. Ô, meu irmão, em nome de Jesus. Às vezes você não está sendo abençoado, é que você é ruim, você entrega o dízimo na marra. Não faça isso não, para de dar o dízimo. O dia que você sentir no coração de ser um dizimista fiel a Deus, grato a Deus pelo que Deus fez por você, começa a entregar. Mas não entrega com mágoa, não entrega desse jeito não, que você não está sendo galardoado. As suas coisas estão embaraçadas, o seu negócio está empirriado, é porque você às vezes contribui, mas não é com o coração. A gente que visita, meus irmãos, de vez você chega numa casa para visitar, e às vezes você tem só 100 reais no bolso. O Espírito Santo fala assim, está precisando. A gente pega aquele dinheiro que tem, está aqui, meu irmão, compra alguma coisa, compra uma carne para você comer. Aleluia. Deus nunca deixa faltar para nós também. Às vezes nós visitamos pessoas e dizemos, Deus te abençoe, meu irmão, fica na paz. Fica na paz, e às vezes lá na panela dele não tem nada para almoçar. Às vezes na despensa dele não tem nada e você está aí com o dinheiro no bolso. Fica na paz, Deus vai prover. Não, é você que é o canal de Deus para abençoar. Aleluia. Aleluia. O irmão Luciano eu tinha feito a leitura, feita a pré-aula da semana passada, que o nosso secretário, o Anderson Vieira, mandou fazer. E aí o nosso tesoureiro falou assim, ô irmão Gaspar, o senhor fez a pré-aula e eu fiz também, vamos trocar. O senhor fala na próxima que é dízimo e eu sou tesoureiro. Eu parei, disse, eu já fiz, mas não tem nada não, faz de novo a outra. Porque ele teve dificuldade de falar, porque ele é o tesoureiro da igreja. Agora eu posso falar, eu não sou tesoureiro, né? Eu não sou tesoureiro. Eu sou dizimista da casa de Deus. Aprendi a ser dizimista desde solteiro. Desde quando comecei a ganhar dinheiro, eu aprendi a ser dizimista da casa de Deus. Aleluia. E Deus tem me abençoado, meus irmãos. Quando eu casei, irmão, eu tinha uma casinha levantada de barro, 2 cômodos, coberto com T comum, chovia lá dentro. Era aquele PT que o Maneu saía tampando as coisas quando estava chovendo, goteirava, tudo. Um dia Deus falou assim comigo, usou um servo dentro da profecia, por isso que eu creio nos dons de profecia, eu creio nos dons espirituais. Disse, meu servo, eu vou te abençoar nesse lugar, que muito vai admirar. Eu estava roçando pasto lá no pé da serra, pro finado Dercy Roque. E eu disse, Deus, abençoar com quem, Senhor? Eu aqui roçando pasto para os outros, não tem nada para conversar. Tinha nada, meus irmãos. Mas foi Deus que falou, eu vou te abençoar nesse lugar. Oh, glória. Eu não sou homem de falar assim, eu tenho isso, tenho aquilo. Vocês não vê eu ficar falando. Mas eu quero falar umas coisas hoje. Estou falando de dízimo, falando de oferta. Aleluia. Hoje aqui em Combinado eu tenho mais ou menos umas 10 casas. Aqui nesse condomínio tem uns, aqui tem esse sobrado aqui, tem a loja embaixo, tem mais uns ali. Eu tenho umas em Campos Belos. Eu tenho umas lá em Luiz Eduardo, que Deus me deu. O dia que quiser tomar, toma é dele.
Eu tenho umas chácarazinhas também, tenho umas cabecinhas de gado, viu? Eu tenho uma caminhoneta boa para andar. Eu vou gloriar? Não. Eu vou só dizer, os meus estão na consagração do Senhor. Obrigado pela casa que eu tenho para morar, Senhor. Obrigado pelo carro que eu tenho para andar. Obrigado, Jesus, pelo pão que eu tenho, pela esposa que eu tenho. Obrigado por tudo, Jesus. Aleluia. Só devemos ser grato a Deus. Só gratidão. Só gratidão a Deus. É Ele, o Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo que nele habita. Meus irmãos, eu já dei umas 3 casas para os outros. Já. E nunca me fez falta. Aleluia. Nunca me fez falta. É Deus que faz isso na nossa vida. E às vezes nós ficamos aí empirriados, né? Ah, não vou estender a mão não, que isso aqui é meu, que isso aqui... É nada, meu irmão. Quando a doença vem, você gasta tudo. Gasta tudo, né? Ainda bem que hoje nós temos o SUS aí, os irmãos adoecem aqui, vai no hospital, encaminha para Palma, lá para o HGP, hospital muito bom, e trata e tudo. Mas eu quero dizer para vocês, nós só somos alguma coisa enquanto a potente mão de Deus estiver sobre a nossa vida. Aleluia. E quem representa essa mão de Deus aqui para nós? Pastor da igreja. É ele que estende a mão e diz assim, ó, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, meus irmãos, até a vinda de Jesus. E a gente diz amém, amém, e vem embora abençoado. Aleluia, glória a Deus. Gente, é bom demais ser crente, né? Muito bom. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir porta para você. Está na consagração, de repente eu olhei para uma pessoa e Deus falou assim, diga para ela, aleluia, que eu vou tirar ela lá daquele lugar que ela mora, lá tem sido a tempestade na vida dela, e que eu vou abrir a porta, ela vai ter uma casa dela. Oh, glória! Aquela irmã chorou, glória a Jesus, e Deus vai fazer que as portas se abrem. Logo o marido dela está dizendo, comprei uma casa. Vocês vão ver. Porque Deus é Deus de provisão. Aleluia. Meus irmãos, a gente vai falando e dá vontade de chorar. Eu sou chorão demais. Aleluia. Exemplos a serem seguidos. Item 2. Exemplo de Jesus. Jesus enfatizou primordialmente a necessidade de ter o coração despedido dos bens materiais. Não devemos cultuar a Mamon, Deus da riqueza material. Além de falso, escraviza o coração do homem. Muitos cristãos hoje são avarentos nos dízimos, evitando devolvê-lo, mas usufruem de tudo que a igreja disponibiliza. Isso aqui é muito sério. Já que eu tenho que falar mesmo, né? É para isso que eu sou obreiro de Deus, sou evangelista da casa de Deus hoje, pela graça do Senhor e pela a imposição da mão do nosso pastor, pela confiança que ele me deu de ser um ministro da palavra de Deus. Tem gente que não paga dízimo, mas é o primeiro a usufruir das coisas que a igreja tem. Eu preciso falar. Eu não posso correr, não. É aqui a Bíblia que está falando. Na hora de dizimar, de ofertar, está lá. Ah, irmão, vamos contribuir, vamos fazer uma festinha e cada um dos irmãos vão contribuir. Ele não dá. Mas é o primeiro que chega lá e senta na mesa e come até não dá conta mais. Nós precisamos falar, meus irmãos. A igreja é assim. Tem coisa que o pastor, às vezes, fica assim, difícil falar. Para falar o que eu estou falando aqui hoje, às vezes ele diz, não vou falar isso não. Mas eu vou falar, eu sou auxiliar dele. Aleluia. Irmão, a Bíblia diz que quem não trabalha é bom que não come também.
Se você quer usufruir de tudo que Deus tem abençoado, abre a mão e contribui. Meus irmãos. Vamos fazer uma confraternização, cada um traz aí 2 quilos de carne, refrigerante. Ele não leva nada, vai estar sentado lá para comer, beber, usufruir. Meu irmão, você é um serrote. Você está filando, como diz o dizer lá fora, filando o que não é seu. Que Deus nos guarde, meu irmão. Vamos ser, a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Aleluia. Nós fizemos uma confraternização na nossa equipe da restauração, ali na minha chácara. Todos os irmãos estendeu a mão amiga. Todos os irmãos. Até gente nós convidou, que não é da restauração, eu vi chegando lá com refrigerante, né? Eles não têm nada a ver, a festa é nossa. Sobrou para a glória de Deus. Então, meu irmão, quando o pastor falou, vamos fazer isso, vamos fazer. Vamos fazer. Meu é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Os que não contribuem com os dízimos e ofertas são os que mais querem exigir da liderança da igreja. É outra coisa difícil. Alguém chega nele, irmão, estou precisando de uma ajuda. Não, vai lá na igreja, a igreja tem dinheiro. A igreja tem dinheiro, a igreja tem... Irmão, você não sabe que nós temos hoje uma despesa de mais de 40 mil por mês aqui na sede? Se entra na igreja, mas no final do mês o tesoureiro está distribuindo a renda com as necessidades. Então é por isso que nós temos as ofertas alçadas, cesta básica, que as irmãs trabalham. E as irmãs não ficam só pedindo também, não. As irmãs fazem campanha na cantina, vende pão de queijo, vende tudo lá e pega e põe tudo na cesta e entrega de graça para as pessoas. Irmão, não queira exigir do pastor aquilo que você não tem respaldo para exigir dele, não. É os que mais querem exigir da liderança da igreja, é os que não dizimem nem oferta. Tudo isso porque não levam a sério o preceito da mordomia estabelecida por Jesus. Pronto. Isso você tem aí na sua casa, essas cabecinhas de gado você tem, não é seu não. Viu? Essa poupança que você tem não é sua não. Esse carro que você anda, você é só o zelador dele, cuida dele direitinho. Amanhã pode ser de outro. Riqueza não acaba, a riqueza muda de dono. Viu? Riqueza muda de dono. Meus irmãos, nós estamos servindo um Deus rico. Um Deus rico. Ele sabe onde estão os tesouros da terra. Onde estão os diamantes, onde estão as barras de ouro, onde estão as pedras preciosas. Ele sabe tudo onde está. De vez em quando ele deixa nos acertar uma manchinha onde tem alguma coisa, né? Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. No final dessa pré-aula eu vou orar para você, meu irmão. Para Deus abrir o seu coração. Para Deus converter o seu coração, se tornar um verdadeiro dizimista e ofertante, agradecido a Deus. O grande exemplo da igreja primitiva. Vamos lá. O derramamento do Espírito Santo nos primórdios da igreja, com certeza quebrou as amarras da avareza e o egoísmo. E os irmãos contribuíam alegremente com tudo que possuíam. Amém? Quem é, irmão Gaspar? Barnabé vendeu a herança e disse, irmão Pedro, pastor, olha, nós estamos todos reunidos aqui comendo juntos, então eu resolvi vender lá a minha chácara, está aqui o dinheiro. O senhor administra aí, dá para quem o senhor vê que precisa, compra comida da cesta básica, o senhor é o nosso pastor, tá bom? Tá bom, pastor, irmão Barnabé, Deus te abençoe. Aí tem aqueles crentes que ficam olhando. Quando alguém é abençoado, ele quer fazer a mesma coisa para ver se adquire um nome, né? É promoção. A verdade é essa. Promoção. Isso, aí o Anani de Safira, eu vi o irmão Barnabé, levou lá o dízimo lá, e o irmão Pedro abençoou ele. Ele saiu abençoado. Irmão Pedro, Deus te abençoe, irmão Barnabé.
As bênçãos de Deus é sobre a sua vida. Vamos fazer também. Vamos vender a chácara. Só que tem uma coisa. A chácara nós arranjamos 100 mil nela. Nós vamos pegar 50 e nós vamos devolver lá e pronto. O resto nós esconde. Não tinha problema nenhum o Ananias levar só 50 não, irmãos. Ele podia levar 10 mil só e falar, está aqui para contribuir na obra de Deus. Pronto. Era abençoado do mesmo jeito. Aí, quando ele entra, o Espírito Santo diz, Pedro, Ananias está com o coração mentiroso. Pergunta ele quando vendeu a verdade. Passeou, irmão Pedro? Passeou, irmão Ananias, tudo bem? Graças a Deus. Irmão Pedro, eu senti no coração, olha a ladainha de quem não faz de coração. Eu senti no coração, irmão Pedro, de contribuir para a obra de Deus. Eu vendi a chácara lá e nós trouxe, viu? Combinei mais a Safira e tá aqui o dinheiro da verdade, viu? 50 mil. O Senhor abençoa nós, viu? Um dia eu vi o irmão falando assim, eu vou dar isso para vocês orar para Deus me abençoar meus negócios. Irmão, nós não faz vergonha, não. Dá de coração que as bênçãos vai vir, Deuteronômio 28. As bênçãos de Deus te acompanharão. Aleluia. Aí, pois é, irmão Pedro. Que pena que o senhor está tentando enganar o Espírito Santo de Deus, né? Deixa de mentira, irmão Pedro. Você não vendeu, foi por 50, não. Viu? Por isso você não vai nem ter prazer de desfrutar dos 50. Caiu para lá, morreu. Eles arrastou ele lá e ajeitou. Disse que passou 3 horas que tinha sepultado. Nunca vi um sepultamento tão ligeiro igual aquele de Pedro. 3 horas passou, chega a irmã Safira, com a cara mais lerda. Passeou, irmão Pedro? Passeou, minha irmã Safira. Tudo na paz? Graças a Deus. Mas, Safira, vocês venderam a chácara, né? Foi por quanto? Foi por 50, irmão Pedro. Pastor Pedro. Foi, minha irmã? Foi. Pois é, tá vendo os pés desse rapaz aí? Foi esse que carregou seu marido e vai levar o seu também. Pó, caiu no chão. Irmão, Salmo 139. Quem poderá esconder da presença de Deus? Quem poderá querer enganar a Deus? Ninguém pode enganar a Deus. Sem que haja uma palavra na sua boca, Deus já está sabendo o que você vai inventar. Viu? É por isso que eu oro a Deus. Deus me dá um coração sincero. Dá sincero. Para que eu não venha falar hipocrisia. Chegar de alguém e falar, eu te amo sem que não amo. Se eu não estou amando, eu fico calado. Até Deus fazer uma obra no meu coração. Aí eu vou orar, Deus, converte eu. Converte eu, Senhor. Aleluia. Para me amar meu irmão e ser abençoado por Deus. Salmo diz assim, Senhor, quem subirá ao seu santo monte? Quem estará no seu lugar santo, Senhor? A pergunta, será quem, Deus, que vai estar lá, hein? Aí a resposta, aquele que é limpo de mão, puro de coração. Aleluia. Que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor, do Deus da sua salvação. Aleluia. Coração sincero. Alguém diz, Deus escolheu Davi segundo o coração de Deus, e ele foi lá e fez que é bagaceiro com Batseba, pecou, matou Urias. Mas o que Deus está falando é a sinceridade de Davi. Salmo 51 diz, pequei contra ti somente pequei, fiz o que não era reto aos teus olhos. Senhor, perdoa o meu pecado, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Será que o Espírito Santo habita no coração de uma pessoa que rouba a Deus? Eu não li a leitura aqui, porque está no capítulo 3 de Malaquias, e diz, roubará o homem a Deus? A pergunta, todavia vós me roubais. Mas em que é que o homem pode roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Onde é a casa de Deus? A igreja. Aleluia. Quem é o sacerdote que está lá para receber? Pastor. Eu tenho umas vacas na meia com os pessoal aí, quando chega no tempo, quando eu não entrego o bezerro, eu vendo e pago o dízimo. Às vezes ele fala, vamos vender junto
para ficar melhor para vender. Então, para vender, deu quanto? Deu tanto. Então, tanto é do Senhor Jesus. Que a Bíblia diz, ou você dá a mercadoria ou você dá o dinheiro. Você pode dar, desde que você não seja omisso, né? Quando você for escolher um bezerrinho seu, não pega aquele trem velho lá, barrigudo, cabeludo, que você matou ele tirando leite, quase morrendo, não. Vai lá na vaca branca que você não tira leite, caça um bezerro bonito, bom, e diz, esse é de Jesus, primícia. Não vai dar esses trem velho para Deus, não, que não vai receber, não, meu irmão. Um dia o irmão foi dar um dízimo, e o pastor Zé Fernandes arranjou o comprador. Vou falar isso aqui porque estou dando o assunto. O comprador chegou lá e o bezerro chegou assim, disse, pastor Zé Fernandes, ele não era crente, não. Aquilo é um bezerro ou é um filho de um jegue? De tão feio, de tão horrível que era aquele bezerro, o irmão estava dando para Jesus. Oh, meu irmão, Jesus não quer isso, não. Jesus não quer resto, não. Jesus não quer esse bezerro velho que você matou lá tirando leite, cabeludo, cheio de carrapato, não. Jesus merece o melhor que você tem. Aleluia. Dê coisa boa para Deus e Ele vai dar para você. Eu abrirei a janela do céu, derramarei uma bênção, a qual vocês vão ter maior abastança. Aleluia. É Ele que repreende a peste no seu gado. É Ele que repreende a peste nos seus porcos. É Ele que repreende a peste no terreiro das suas galinhas. Então, sede fiel a Deus, e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Vamos lá. É difícil ensinar isso aqui, viu, gente? Mas quem exigir tudo isso porque não levam a sério o preceito da mordomia estabelecida por Jesus. Item 2 e 1, grande exemplo da igreja primitiva, já falamos sobre ela, né? Que os irmãos abriam o coração para dizimar e ofertar. E a igreja vivia em comum acordo. E aí, lá no Atos dos Apóstolos, diz que eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, toda alma havia temor, e tinha tudo em comum, aleluia. O que era meu era dos irmãos, o que era dos irmãos era meu. Agora, os dízimos devem ser dados do líquido. Aqui é uma explicação. Alguém já me perguntou como que eu tiro o dízimo. Poucos dias, uma pessoa me ligou lá de Palmas e disse, foi até minha sobrinha, disse, tio, como é que eu pago o dízimo desse dinheiro assim que eu consegui? Eu pago? O fulano já tinha pagado e me deu o presente e disse, ele pagou da parte dele, agora se você ganhou, você vai dizimar o valor que você ganhou. Entendeu? Ah, o presente meu valeu 80 mil, então paga 8 mil para Deus. Você não trabalhou para ganhar ele, é líquido, se foi líquido. Então nós devemos pagar o dízimo do líquido. Aí então vamos lá. O irmão tira leite. Vou explicar como paga dízimo. Ele pegou, na quinzena, ele pegou 2 mil de leite. Ele disse, eu comprei 500 reais de ração. Esse mês eu gastei 500 reais com as vacas. Então você tira 500, ficou 1.500, você vai pagar 150 reais. É o líquido que você ganhou, Deus te deu. O que você gastou, ficou lá. Entendeu? Ah, eu comprei esse carro, foi por 100 mil e eu vendi por 120. Então 20 foi o seu lucro. Então tira os 2 mil que não é seu, diz, está aqui Deus, vou depositar na sua conta de novo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Ah, eu crio porcos, é. Minha porca pariu 10 leitões. E eu vou dizimar. Só dei soro mesmo. Eu levava o leite, trazia o soro, então você vai lá e escolhe uma leitoa boa. E diz, pastor, a tua leitoa no jeito de assar. O senhor quer que traz ela? O senhor quer limpa ou quer o senhor limpar? É claro que você vai trazer limpa, meu irmão. Diz, pastor, tá aqui. Aí ele vai fazer dela o que quiser. Depois da casa dele, se você quiser dar um pedaço para um pedaço para outro, ele dá para quem ele quiser. Mas você foi fiel a Deus, aleluia. Você foi fiel. E a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Vamos lá. A contribuição deve ser com alegria, ofertando com voluntariedade. A contribuição não deve ser forçada, nem com tristeza, porque Deus conhece
o nosso coração. Já falei sobre isso. Deve ser voluntária, não por obrigação, contribuir por para qualquer ser, visto que não é um ato de fé. Vou contribuir para querer ser visto. E não é um ato de fé, nem tampouco voluntário. A contribuição voluntária implica vontade e decisão. Não podemos contribuir por obrigação, mas com prazer e alegria. Aí eu vou dar que o pastor exigiu, eu vou dar que ele falou que tem que dar. Não, irmão, dá com alegria. Se você não der, o pastor está nem aí, você também. Não, a bênção é sua. A do pastor ele já tem ela, aleluia. Você está trabalhando para você. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Diz a palavra de Deus. A oferta alçada. Qual o significado da oferta alçada na Bíblia? Uma pergunta. Oferta alçada, em hebraico, terumã, era uma oferta voluntária, levantada ou separada para Deus, especialmente para uso do tabernáculo ou do templo. A palavra alçada vem da ideia de levantar, elevar. Era uma oferta levantada simplesmente a Deus, como gesto de dedicação. Lá no tempo, quando Josias foi reconstruir o templo, ele botou lá, né, uma caixa lá para o povo colocar oferta. Foi até que falou, não, diz o povo que não precisa mais não, já deu. O povo botava lá voluntariamente. Falei, irmão, estou pondo aqui. Não, o povo chegava, colocava e dava para o templo. E adorar, até que deu para construir. Isso é aquilo que você faz de gratidão, de espontânea vontade para Deus. Aleluia. Então, vamos lá. No contexto do Novo Testamento, fala de oferta voluntária e generosa para ajudar os irmãos necessitados. São ofertas levantadas por amor a Deus e ao próximo, não por obrigação. A oferta é essa aí. Vamos fazer uma cesta, vamos viajar para tal lugar e precisamos levar. Nós fomos poucos dias numa congregação e eu vi o quanto Deus abençoou aquele irmão. Cesta básica, os irmãos chegavam levando e entregava lá. Nós viemos alegre, comemos lá, enchemos a barriga e o irmão ficou abençoado naquele lugar. Então isso é bênção de Deus. Eu quero agradecer também aqui as irmãs da assistência social. De vez em quando eu saio para colocar uma comissão da restauração para fora em algum lugar, que às vezes as coisas lá estão apertadas, eu falo com a irmã Silvia e diz, pode ficar tranquilo, irmão Gaspar, nós vamos enviar uma cesta. E a gente leva e aquela pessoa fica abençoada. E nós contribuímos também, né? E a cesta vai e o nome de Jesus é glorificado. Deve ser feito com fidelidade e mordomia, na mordomia. Um dos grandes embaraços de muita gente está na forma de que, quando tudo está bem na vida cotidiana, eles contribuem com os seus dízimos, mas quando vem a dificuldade, o dízimo é facilmente esquecido. A integridade para o Senhor, Deus, deve ser exercida em todas as circunstâncias de nossas vidas. Veja o que o apóstolo Paulo ensina no primeiro dia da semana. Põe à parte o que puder ajuntar. 1 Coríntios 16, 2. Os cristãos de Jerusalém estavam sofrendo pobreza e escassez. Por esta razão, Paulo estava coletando dinheiro para eles. Romanos 15, 25 e 31. 2 Coríntios 8 e 4. Ele sugeriu que os crentes contribuíssem uma certa quantia e dessem para a igreja até que eles chegassem para levar a oferta a Jerusalém. E o povo levava, colocava lá, tipo, os irmãos estão lá. Os irmãos passando necessidade. E aquela oferta chegava e os irmãos se alegravam, o nome de Jesus é glorificado e o povo era abençoado. Conclusão: entregar dízimos são dever, não deve ser visto com obrigação, e sim com grande privilégio, com gratidão a Deus.
pois recebemos tudo o que precisamos, a vida, a salvação, o ar que respiramos, a segurança, a família, aos irmãos da igreja, os amigos e as vitórias na luta. Tudo recebemos de Deus de forma gratuita, conhecendo essas dádivas da parte do Senhor. O crente fiel entrega a sua contribuição em forma de gratidão e satisfação. Amém. Então, não precisa falar mais. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser abençoado, meu irmão? Ore comigo agora. Senhor Jesus, nós acabamos de falar a tua palavra. É doutrina. O que está escrito aqui chama doutrina da tua palavra. Então, Senhor, eu oro por essa pessoa que até hoje teve dificuldade em entregar o dízimo e devolver o que é teu, Senhor. E mesmo assim o Senhor tem abençoado essa pessoa. Tem dado vida, tem abrido porta de emprego, abençoado os seus negócios. Mas hoje eu peço ao Senhor que fale nesse coração, para que ele mude de atitude, para que o dia mau não venha sobre a sua vida. Eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus, abençoo o nosso coordenador geral, Senhor, nosso pastor presidente. Dá a ele a tua graça para reger, Senhor, com sabedoria este povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro uma bênção na sua vida, meu irmão, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até o próximo encontro, se Deus quiser.